a gente está aqui por algum tempo e se separa por algum tempo, mas o nosso estado normal não é aqui. Aqui é a nossa escola, é o hospital, é uma prisão do corpo, é um local que nós necessitamos para reparar nossos erros, nossos equívocos, para resgatar a saúde do corpo, saúde da alma, para retificar nossos atos, nossos comportamentos, né? E o tema de hoje, amar o inimigo, é aquele tema que é o ápice da caridade, é o cume da montanha. E ele vem bem a propósito, logo em seguida ao 11º capítulo, que é amar ao próximo como a si mesmo. E para que não haja nenhuma discórdia nesse sentido e nenhuma confusão, Jesus coloca o inimigo como um próximo, porque imagina só, amar ao próximo, mas quem é nosso próximo, né? Nós imaginamos assim que talvez para muitos seja tal qual, ou melhor dizendo, seria igual, quem sabe, o bom samaritano, é o próximo. Então não importa se nós gostamos dele, se ele é um inimigo, se ele tem esta ou aquela condição, se ele está conosco, se está próximo, se é nosso adversário, se é nosso associado, não importa. É o nosso próximo, nós temos que amar. E muitas vezes a gente tem uma ideia um pouco equivocada, porque talvez Jesus ele não quis dizer que devemos gostar do próximo, do inimigo, mas amar, que é bem diferente, né? Nós devemos amar a todos, gostar, isto vai no devido tempo, conforme o nosso esforço e a nossa transformação. Porque até mesmo uma questão natural, é fluídica mesmo, né? Então, a gente precisa refletir muito sobre essa questão, porque nós precisamos nos disciplinar e administrar os nossos sentimentos para começar a gostar das pessoas. Mas para amá-las a gente não precisa fazer muito esforço. A gente só não deve nutrir sentimentos inferiores em relação a elas, perdoá-las. Então a gente aprende lá na questão 886 que o principal para a caridade, que fora da caridade não há salvação, fora do perdão então não há salvação, e para que pratiquemos a benevolência é necessário indulgência e o perdão, segundo Jesus nos diria, né, e nos recomenda. Então ele veio para nos guiar neste caminho, por isso é ele a estrada, ele é a porta, ele é a luz. E hoje nós estamos numa condição muito diferenciada de quando ele veio. Porque quando ele veio, ele falava a espíritos simples, muito ainda distantes desta compreensão, que levaria 2000 anos para poder se desenvolver e compreender, porque até então, né, o céu era conquistado pela espada. E a partir de Jesus, houve uma mudança radical. Então, este capítulo 12 fala em pagar o mal com o bem. E eu gosto muito de um pensamento de Emmanuel, que talvez se encaixe muito bem neste tema de hoje, porque ele diz o seguinte sobre a obra humana, sobre a obra do mundo, né? Ele nos diz que nós não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, não, mas para completar o que se acha inacabado. Porque nós estamos em processo de construção moral. A demais construção física do nosso corpo e o preparo e tudo aquilo que nós teremos que passar ainda para nos aperfeiçoar e para termos condições de habitar mundos melhores, e tudo isso será uma consequência da nossa transformação moral e do nosso esforço para isso, né? Então, essa questão do inimigo, ela nos leva a pensar sobre a questão fluídica mesmo, né? Sobre a lei de química, de física, e a gente sabe que nosso pensamento é diferente, que as afinidades elas nos aproximam, e existe a assimilação e a repulsão.
Então a gente não vai conseguir ter o mesmo sentimento por um inimigo, por alguém, ou gostar de um inimigo da mesma forma que a gente gosta de um amigo, de quem a gente ama. Mas nós devemos amar a todos, e é isso que Jesus nos convoca a fazer. Gostar, isto é um trabalho que leva tempo, que demanda tempo, e para isso é necessários muitos e muitas encarnações. Porque a gente só vem trabalhar também aqui uma parte onde somos mais deficitários, né? Na nossa questão moral. Nossa personalidade é muito mais do que tudo isso. E a gente aprende facilmente que de todos os defeitos a gente tem a raiz de todos os defeitos, porque todos se manifestam em todas as pessoas em maior ou menor grau, assim como a semente de todas as virtudes também. É como aquele urso bom e aquele urso ruim. Quem é que vai ganhar a luta aqui dentro? Aquele que é o alimentar, né? É que antigamente talvez fosse difícil de entender isso, mas hoje em dia já não é mais. Porque o Espiritismo ele é muito claro. Ele nos coloca tudo de uma forma muito clara. Ele coloca o lampião sobre a mesa e nos mostra a luz. E aí só não enxerga aquele que fecha os olhos. Então certas coisas, retribuir o mal com o bem, o ódio, né? O ódio, a gente precisa trabalhar o ódio. E a gente vai procurar tratar destes assuntos, principalmente hoje, inclusive os inimigos desencarnados. Mas imaginem se nós conseguíssemos, né, ter sucesso na nossa jornada, na nossa empreitada na Terra, no nosso planejamento reencarnatório. Será que precisaríamos temer tantos os inimigos desencarnados? A gente se conhece e por isso a gente sabe que se revela a eles facilmente, né? Então, o Espiritismo ele tem essa magnitude de nos informar das coisas e nos deixar bem claro o que fazemos aqui, nos ditando as leis do passado. Então, se não fosse a lei de causa e efeito, o que seria de nós? E nós aprendemos que a lei de causa e efeito, de uma certa forma, gente, ela serve para nos proteger de nós mesmos. Porque é através da nossa responsabilidade, é errando que nós aprendemos a acertar, e é colhendo, né, o fruto daquelas coisas que a gente planta, que a gente vai aprender a consolidar os valores mais nobres e a conquistar as coisas às quais nos propomos. Eu estava revendo algumas obras hoje aqui e tinha inclusive planejado uma forma de expor este assunto tão importante, porque todos são importantes. Contudo, amar o inimigo é um tema assim que ele se ressalta em razão de que aquele que ama o inimigo é aquele que já ultrapassou praticamente todas as suas defecções de caráter, né? É aquele que realmente ama a todos. Então, como eu disse antes, o cume da montanha, é o ápice da caridade. E Jesus nos diz lá em Lucas, artigo 6, versículo 35, amai, pois, os vossos amigos. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele comenta o seguinte: a afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede uma análise especial. Para que o homem demonstre capacidade afetiva, ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Então o verdadeiro amor não precisa do testemunho de ninguém, porque não é aos homens, não é ao próximo que nós devemos provar e comprovar que nós amamos e que somos um exemplo de cidadãos, né, cumpridores dos seus deveres. Nós não precisamos disso, porque é com Deus que nós acertamos as contas. É em Deus que nos movemos, que nós existimos, nós pensamos, nós estamos com Deus. E é com Ele.
E Ele sabe de tudo. E sem a permissão dele não conseguimos nada. Né? E quando nós temos dificuldades, até mesmo para nos comunicar, gente, isto se dá em razão das nossas defecções de caráter. Porque a vaidade e o orgulho é aquilo que mais nos atrapalha. Sempre foi assim. É que a gente é muito orgulhoso para reconhecer estas coisas. A maioria de nós é. E pensem bem, porque isto serve para todos nós, porque somos seres imperfeitos. Nós estamos num plano de prova e expiação e não é por acaso. E não somos espíritas por acaso também, né? Muitos de nós já vieram do espiritismo, outros vieram de outras religiões, mas quando nós passamos a estudar o espiritismo e a nos conhecer, a gente começa a entender o porquê que hoje eu sou espírita, né? Então, isto é algo universal, porque todo aquele que passa a se conhecer precisa entender e se aceitar, precisa desenvolver em si a humildade. A gente se preocupa muito em amar o próximo e em aparentar isto para os demais. Mas como amar alguém se eu ainda curto o ódio, a ira? Se eu ainda tenho a inveja, o ciúme, eu tenho a ganância, eu tenho os meus vícios e tantos defeitos que só a gente conhece. E Deus, né? As pessoas não conhecem. E a gente só revela aquelas coisas que a gente acha que é bonito, que a gente acredita ser, inclusive. Porque tem coisas que a gente é tão convencido que a gente não enxerga, mesmo que todos estejam enxergando, a gente não tem a capacidade de se dar conta. E vivemos errando por causa disto. E aqui, para que o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes, na Terra ou em outros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação do amor. Ou seja, para evoluir, nós precisamos da prática do amor na sua completude. Não dá para ficar nem um espaço em branco, não dá para ficar nem um pontinho negro na parede branca. Não dá para ficar nada para trás, porque o céu e a terra não irão passar enquanto um único pingo não tiver sobre o seu respectivo J, como diz Jesus, e as pessoas não entendiam no seu tempo, mas hoje a gente entende. E quando a gente olha para si, olha para dentro, a gente compreende o porquê dessas afirmativas de Jesus e parece que elas são tão claras. Interessante que se eu não fosse espírita eu não conseguiria perceber isso. E no terreno a que reporta o amigo divino, é justo que nos detenhamos em legítimas ponderações, diz Emmanuel. Porque onde há luta, há antagonismos, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lúcido concordar em se tratando do bem comum. Porque onde há antagonismos, existem emoções, sentimentos exacerbados. Isso, obviamente, não combina com um ambiente onde todos possam se sentir à vontade, onde possam amar e ser amados. E este é um esforço de cada um, não é um esforço do outro, porque a gente pode se sentir bem em qualquer lugar. A gente tanto pode estar sozinho em meio a uma multidão, como pode estar em meio a uma multidão de benfeitores sozinho, encerrado no seu quarto, no seu escritório, porque a gente vive muito mais mentalmente do que fisicamente. Fisicamente é por um tempo pequeno, por um tempo curto, pelo tempo que seja necessário para que a gente possa transformar e despertar em nós este homem novo, sem esquecer o homem velho, né? Hoje eu tive assistindo alguém dizendo, e ele dizia, acho que era o padre Fábio de Mello, ele dizia que a gente precisava desconstruir aquele homem velho, mas não é isso. Algumas ideias, elas não transmitem os verdadeiros valores, porque equivocadamente esquecem da resiliência. Porque a gente precisa somar experiências boas, más, e através dessas experiências aprender e crescer. Isto é resiliência, isso não é desconstrução. Isto é aproveitar sempre todo o material e reciclar,
de alguma forma, para que a gente desperte esse homem novo, do qual a gente tanto fala e gostaria tanto de ser, e que está ao nosso alcance. Isto é que é o mais interessante, porque está ao alcance de qualquer pessoa. Não precisa fazer nenhum curso, não precisa fazer nada a não ser fazer o bem. A qualificação para Deus é esta. É aquela utilidade que tu tem na obra do mundo. Na tua própria obra primeiro. Porque, como diz Emmanuel, nós somos inacabados, nós estamos em processo de nós temos agora consciência disto. Então a gente sabe que tem um monte de defeito, mas defecções, nós somos perfectíveis. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos indo em direção à perfeição. E quando nós nos ajudamos e compreendemos a mensagem do Cristo, o Sermão da Montanha, as leis que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos e no Evangelho elas se expandem e se ampliam, nos dando a condição de um melhor entendimento da razão de ser, de existir, de onde é que eu venho, o que é que eu faço aqui, para onde eu vou, de tal forma que este momento se torne realmente importante na minha vida, que este seja o melhor momento da minha vida, porque daqui a um segundo não existe mais, não existe ainda, e o que passou foi. Se eu aproveitei, aproveitei, e a gente perde tanta oportunidade, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo, a gente vai se programando para fazer o bem de uma forma mais equilibrada, com paciência, com resignação, com tolerância e principalmente, em hipótese nenhuma, sem a humildade necessária. A humildade é a chave para que a gente possa se reconhecer e identificar os pontos frágeis que nós necessitamos fortalecer. E começa onde a gente estiver, seja na rua, seja lá no centro espírita, no trabalho, no mercado, dentro da nossa casa, principalmente, né? E às vezes pode ser com uma coisa, pode não ser com uma pessoa, pode ser com um animal, com um cachorro. Então, qualquer momento é uma oportunidade para a gente perceber que alguma coisa nos tira do sério. E sempre que isso aconteça, é uma oportunidade de redenção nossa, porque aí está o começo de uma disciplina necessária para que a gente mude de comportamento, para que a gente se predisponha para o bem. E isto tudo vai começar através da nossa vontade. Nós precisamos alimentar esta vontade, porque, na verdade, motivos jamais faltarão àquele que estuda o Espiritismo. Pois se muitos que não estudam, se muitos ainda praticam a fé cega, acreditam nos dogmas e naquelas coisas todas que às vezes, inclusive, são criticadas por espíritos que dizem saber muitas coisas, tá? Então, fazem melhor. O espírita não tem justificativa, porque ele sabe, né? Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, ele não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói. Não é para bater palma para aquelas pessoas que praticam o mal, que nos atingem. É nós compreendermos que o amor não requer gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Amar é compreender, é ter piedade. É orar por esta pessoa. Porque a gente sabe, o espírita sabe que um dia ele vai estar numa situação melhor. Ele vai estar numa situação superior. E se nós vacilar, ele passa por nós correndo, hein? E a gente acha que ele está muito lá atrás, que ele nunca vai conseguir se emendar, porque ele é muito mau, porque ele pratica ainda crimes hediondos. E eu não. Será? Porque todo crime começa na mente, né? E olha só, cada um tem o seu grau de responsabilidade, tem todo o seu pretérito, né, a expiar. E a gente não sabe, porque Deus nos deu aquela colher de chá do esquecimento para que a gente possa ter um recomeço praticamente do zero. E daí vai sobrar só aquelas intuições, né, aquele auxílio
do plano espiritual, quando a gente tem sucesso, quando a gente consegue, de alguma forma, alimentar a nossa vontade, ir em frente, tudo colabora para que a gente possa conseguir nossos objetivos. Mas quando nós somos preguiçosos e ociosos, por que eles vão se ocupar de nós se tem gente por aí que precisa de mais auxílio, né? Então, Deus é um pai perfeito, não é como nós. A gente passa a mão na cabecinha dos nossos filhos, mesmo sabendo que eles estão errados. Mas Deus nos dá a responsabilidade, inclusive nestes casos. Porque muitas vezes a gente faz isso sabendo que não deve, né? E aí eu não posso falar muito, porque eu acho que eu sou campeão nisso. Então, ele também não mandou, Deus, que a gente multiplique as asas da perversidade ou da má-fé, certo? Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. Auxiliarmos os mais cruéis, né? Então, no entanto, não com a aprovação indébita, não aprovando o que é ruim, mas sim com uma disposição sincera e fraternal de ajudá-los para a senda divina, para que eles se reergam e possam também ascender a senda divina através da paciência, do recurso reconstrutivo, do trabalho restaurador, que é a função de cada um de nós. Então, quando nós conseguimos perceber no inimigo todas estas situações e esta condição que nós temos de melhor atuar no mundo e crescer, porque nós precisamos uns dos outros, não podemos esquecer da lei de sociedade, gente. Não é uma coisa que está escrito ali, que Jesus falou para bonito, o sermão da montanha. É tudo de mais importante que a humanidade tem, né? Então, é aquele tesouro mais valioso do ser humano na Terra, reconhecido pelos homens mais inteligentes da Terra, de todas as raças e de todas as condições, e os mais inteligentes, e muitos Mahatmas, né? Gandhi, inclusive, né, dizia isso, que Cristo, que Jesus era um homem muito inteligente e justo. Ele não suportava muito eram os cristãos, mas Cristo não. E às vezes a gente poderia dizer a mesma coisa, né? Porque por que é que nós muitas vezes nos desentendemos tanto? E a gente pensa que os desentendimentos acontecem só lá nas igrejas, porque são dogmáticas, segmentaristas, nos partidos políticos por causa dos interesses, mas quantas vezes nas casas espíritas a gente também não se desentende? Isso não significa que existe ódio, ira aqui dentro do peito da gente? E que a gente não consegue conter ainda, não consegue, em primeiro, perdoar, entender, compreender, aceitar? Porque cada um está num determinado grau e a gente realmente não tem direito de ficar chamando atenção disto ou daquilo. E às vezes a gente se perde por estes caminhos que são os descaminhos, né? E é difícil até de falarmos nisto, porque eu certamente seria o último a tirar uma pedra, né? Porque eu sou muito intempestivo às vezes. E todo mundo me conhece e sabe disso. Então, este trabalho restaurador, este trabalho começa conosco, não começa com o outro. E ele é indispensável, porque o mestre, acima de tudo, ele preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas, como a gente estava acabando de falar aqui. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance. Pena, às vezes, o nosso alcance é tão pequeno, né? Mas ama convicto de que semelhante medida te livrará calamitoso duelo do mal contra o mal. Imagina o duelo do mal contra o mal. Porque isso é o que ocorre na maior parte das vezes. Então, como é que a gente vai alimentar o fogo com aquele material que alimenta o fogo, querendo acabar com o fogo? Não dá certo. Então, para exterminar o fogo, eu preciso
jogar água e não o combustível, e não a gasolina que vai aumentar ainda mais as chamas. E dificilmente a gente consegue fazer isso. Porque a gente está sempre, parece que com o coração em chamas, se sentindo culpado, e a gente tem uma dificuldade imensa de se perdoar, porque a gente não se esforça talvez o suficiente, e a gente sabe muito por muito pouco que a gente faz. E tudo isto são responsabilidades nossas e não das outras pessoas. A gente está, como eu disse antes, frequentemente num acerto constante com o Pai, que é tudo de bom, que é extremamente justo, que é perfeito no sentido de que sempre nos dá uma oportunidade. E o que nós estamos fazendo por merecer esta oportunidade? Interessante. Pelo menos comigo, não sei se acontece com alguém. Eu sempre que olho para trás, parece que eu estou desperdiçando quase tudo. E quando eu consigo empatar, o empate eu acho que é uma vantagem que eu coloco para mim, né? Porque quase sempre eu acho que perco. Gente, o livre-arbítrio, aquilo que Deus nos dá para que a gente possa crescer e ter o mérito do nosso próprio crescimento, e daí, quem sabe, aprender o suficiente para cumprir aquelas predições do Cristo. Dizia ele que somos deuses e que precisamos muito ainda, mas que poderíamos tudo o que ele que já podia, e no futuro muito mais. E disse ainda que poderíamos ser felizes já neste plano. E a gente é feliz neste plano. A gente, quando consegue se aplicar um pouquinho no bem, a gente consegue também se sentir um pouco melhor, mais aliviado. Aquele alívio, né? É como a gente tomar um banho que limpa o corpo e parece que limpa a alma depois que a gente corre, que a gente está suado. Que dá um alívio momentâneo. Só que este alívio da alma, quando a gente consegue perdoar, compreender, é alguma coisa que não passa, né, logo depois deste banho da alma. Então, o livre-arbítrio é a capacidade que Deus nos dá de plantar o que a gente quiser, sem esquecer que a justiça também reside aí, né? Porque a justiça está em colher exatamente aquilo que nós plantamos. E o que nós plantamos? E daqueles dois ursos que eu falei, qual dos dois a gente alimenta, né? O urso do bem ou o urso do mal? Porque o do mal, ele vai falecer um dia. O bem sempre suplantará o mal, e a gente consegue entender isso. É tal qual a luz. A escuridão só existe porque a luz não tem acesso àquele local. É como o frio, onde não há calor é frio. Onde não há o bem há o mal. Mas quem é responsável por isso? Eu. O outro não é eu. É eu. É cada um de nós. É cada um que se sinta responsável por isso. Então nós precisamos falar mais com Deus e prestar mais, muito mais, satisfações ao Pai. Porque para as pessoas nós sempre vamos ter uma certa hipocrisia, porque a gente dificilmente vai conseguir domar ainda nesta existência a vaidade e o orgulho, estas duas coisas que nos atrapalham e que nos atrasam, né, nesta existência, e a gente sabe disso. E isto deve não servir motivo para que se sinta culpa, mas para que a gente tenha mais vontade de vencer, que lute. Não deu agora, mas daqui a pouco vai dar. Então a gente tem que ter essa confiança, porque, na verdade, não faltará oportunidade, já que Deus é todo justiça, amor e caridade. E além disso, a cada oportunidade, a gente pode sempre ter uma escolha mais sábia, mais inteligente, porque os argumentos que temos, eles são muito fortes, né? Então eu estava olhando uma obra aqui, já está quase na hora, só vou lembrar mais esta intenção predominante de Jesus, que eu li nesta obra de Kirby Schutel, em 1928, onde ele nos diz que a intenção predominante de Jesus, não cansemos de repeti-lo, diz ele, foi libertar os homens do jugo do dogma
e excluir dos corações o espírito da dúvida que obsidia os relutantes, os indecisos e os que não sabem de onde vieram, quem são e para onde vão. Esta a intenção predominante de Jesus, que veio se realizar depois de 18 séculos de ter ele estado aqui. Depois de toda aquela revolução social mesmo que ele provocou ao seu tempo, porque ele veio contrariar os interesses dos maiores homens do nosso mundo naquele tempo, né? E então a gente vai encerrar por aqui, a gente sabe que tem mais 10 minutos de pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu estou encerrando, eu acho que aqui eu tenho 21h31, deve ser isso, tá ok? Este é um assunto que não se esgota, como todos sabem, né? Então a gente está aqui. Pois não. Quem falou aí que queria fazer alguma pergunta, esteja à vontade. A gente já encerrou aqui, né? E então eu estou à disposição. Se ninguém perguntar nada, eu vou continuar. Não vou desperdiçar 10 minutos aqui, gente. Exato, já viu a sua pergunta. Bom, enquanto vocês pensam e vão formulando alguma pergunta, porque eu penso que na questão de amar o inimigo e o quanto é isso importante, e quanto isso representa o cume da montanha, não deve ter muita dúvida quanto a isso, né? A gente sabe que aquele que chegar a este ponto de amar o inimigo já ultrapassou todas as necessidades reencarnatórias no mundo. Jesus é o grande modelo por causa disso. Nós vamos ver um pensamento aqui, eu gosto de ler também, porque pessoas que têm um grau de entendimento e de cultura, né, mais satisfatória, eu vou ler aqui do Adenaê Novaes. Ele é um psicólogo baiano, ele é espírita também, e ele diz assim, ó, o ser humano é o seu próprio inimigo. E todos nós sabemos disto, né, gente? Por instinto ele enxerga no outro o que desconhece ou nega em si mesmo. Ele carrega em si mesmo a própria sombra. O modo como considera ou julga os fatos que ocorrem à sua volta será determinante para a constituição do seu sistema de valores. Ele está resumindo aqui todas aquelas coisas que nós tentamos de alguma forma expor, que nós estamos o tempo inteiro constituindo estes nossos valores, porque nós, no espelho do próximo que nós observamos ao nosso redor, é que nós nos enxergamos e não gostamos do que vemos, pelo nosso egoísmo. E muitas vezes estas coisas que vão atrapalhar de alguma maneira, porque perdido sem saber dessas coisas, a gente se incomoda com as pessoas, quando na verdade as pessoas não estão nem nos notando. Então a gente se incomoda elas porque andam vestidas desta ou daquela forma, porque se comportam desta ou daquela forma, porque é feio, porque é bonito, porque é gordo, porque é pobre, porque é rico, porque anda de gravata, porque é político, porque é médico, porque é professor, e não importa. A gente sempre parece que tem. E o que será que nos incomoda? Né? É alguma coisa que incomoda aqui dentro, porque incomodados somos nós, e é o que ele quer dizer aqui. Então, todos os nossos conflitos, eles devem ser analisados do ponto de vista do sujeito e não do objeto. Isto é, eles não decorrem face ao que está fora de mim, mas são fruto de mim como sujeito. O que está fora é o objeto. Eu sou o sujeito. É eu que tenho que ser, eu que preciso de análise. É eu que preciso me adequar a este mundo. A gente não pode esquecer que está num mundo de provas e expiações, né, gente? E que nós estamos aqui por um bom motivo.
E o egoísmo, né? A gente não pode deixar de falar do egoísmo, porque quando a gente fala em amar o inimigo, a gente precisa lembrar que precisa amar a si mesmo também. Quem é o nosso maior inimigo aqui? Como eu acabei de dizer, não são as pessoas ao nosso redor. Não são as coisas que acontecem. Somos nós. A forma como nós nos comportamos em relação ao que presenciamos ao nosso redor. Este é o nosso maior inimigo. Este é o que merece mais atenção. Porque o dia que a gente conseguir se conciliar os nossos interesses com mais devoção, abnegação, dedicação, o verdadeiro amor do qual vem nos falar Jesus, destituído de toda e qualquer paixão, ou seja, interesse pessoal, aí o que haverá entre nós que poderá atrapalhar a nossa convivência? O que faltará às pessoas? Porque tudo o que sobrar na mesa de alguém vai suprir a mesa daquele que está faltando. Tudo, não vai haver nada para mais nem para menos. Não importa que se multipliquem os habitantes da Terra, não vai faltar nunca nada. Existe sempre o suficiente para todos. O que falta é aquela inteligência mais madura, aquela maturidade, a humanidade acontecendo e tudo se resolvendo com a caridade. A gente precisa ir ao encontro da caridade e da justiça, e a gente geralmente vai de encontro a ela, e por isso os tantos conflitos. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta aí? Porque, gente, falta 2 minutos agora, segundo o meu relógio aqui. Né? E se eu começar a falar no egoísmo aqui, dá para falar o resto da noite, sabe? E a gente nem tocou na questão dos inimigos desencarnados, né? Porque nós aprendemos também que a morte nos livra apenas da presença material dos inimigos. Né? Porque estes podem nos perseguir e nós, obviamente, os traremos para o nosso meio, porque eles vão se unir a nós em razão das vibrações, das ondas eletromagnéticas que vibram e que definem nossas afinidades, né? E somos facilmente localizados por eles e estamos em desvantagem, porque eles têm toda a liberdade do mundo e nós estamos presos no corpo, presos numa caixinha. Então, à disposição deles o tempo inteiro. Então é muito importante se acertar com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele, né? É muito importante também, a gente não chegou nem a tocar neste assunto que queríamos também dizer algo. Estejam à vontade, pessoal, está vencendo o tempo, é 39 aqui no meu relógio. O nosso tempo está esgotado, terminado. Nos resta fazer o encerramento, agradecer por esses esclarecimentos que foi trazido.